Olá, queridos, graça e paz, muito boa tarde. Vamos então à nossa meditação o devocional do dia de hoje, dia 6/4/2026. E nós estamos hoje no livro de Eclesiastes, capítulo 1, número 1. Vamos ler o verso 3, hoje nas Escrituras Sagradas, aquilo que Deus tem para as nossas vidas e para os nossos corações, ok? Diz assim, ó: que proveito tem o homem de todo o seu trabalho que faz debaixo do sol. Esse livro de Eclesiastes, como estamos analisando, desde o versículo 1 e o versículo 2, nas gravações anteriores no canal, você pode verificar. Estamos cada dia que chega esse versículo para a gente ler esse livro, nós lemos um versículo adiante. Então, já lemos o 1, lemos o 2, agora vamos para o versículo 3. Nós estamos vendo que Eclesiastes é um livro que fala sobre a depressão, né? O indivíduo que tem depressão ou que está em algum estado almático de opressão, algum estado espiritual de dor, de decepção, de frustração, de falta de esperança completa, absoluta. Esse livro de Eclesiastes é um livro que mostra a visão de Deus, a sabedoria de Deus, no momento em que o indivíduo chega a estar decepcionado com toda a existência, quando ele perde, né, todo o rumo de sentido de expectativa na vida, quando ele chega ao máximo da depressão, da opressão que está, às vezes numa fase de vida dele, e ele começa a pensar sobre a vida, sobre a existência, sobre realmente algum significado de todo o tempo, né? Se o indivíduo nasce, por que morre? Se ele morre, então por que ele nasce? Enfim, por que existe a existência dele? E Deus deixou esse livro de Eclesiastes para ajudar o oprimido, para ajudar aquele que está com dor, aquele que está em depressão, aquele que está sem esperança, aquele que não vê sentido nos seus dias. Passa um dia, passa 2 dias, passa talvez semanas, meses, anos, décadas, séculos, e ele olha para o sentido até da história e ele vê que, como a própria palavra vai relatar aqui, tudo se repete. Então, de certa forma, ele não vê sentido. Se ele não olhar com os olhos de Deus, ele vai entender, ele vai enxergar a vida como se ela fosse um pano de fundo, né? Que não tem base, um pano de fundo que não tem história definida, um pano de fundo que não tem fundamento, estrutura, não tem nada seguro, nada certo, nada completo, né? Morremos num dia que muitos nascem. Por que morremos enquanto muitos estão nascendo? Se morremos, por que não vivemos no lugar de muitos que poderiam nascer? Por que o planeta não tem uma numeração de pessoas únicas, nem morre nem vive mais pessoas novas? Fica só aquela quantidade de seres humanos vivos sobre a Terra? Por que a Terra vive em constante troca de humanos, troca de própria essência da natureza? Uma folha que cai, ela cai, se torna uma folha seca, nasce outra na árvore, e a natureza e a árvore se renova, ela volta a ter novas folhagens, novos frutos, e aqueles outros se vão, porque as águas dos rios têm que se mover, porque tudo não fica parado no mesmo lugar. Tudo isso a gente começa a observar, por que algumas coisas se vão e outras ficam? E ficam por um tempo, mas também se vão, né? E todo esse questionamento Salomão trouxe para a gente em Eclesiastes. De verdade, ele está tratando aqui espiritualmente da depressão. Ele está curando um excesso de depressão muito forte, um estado de depressão agravante no ser, no indivíduo. Então, nós vamos ver como foi a conversa do Espírito de Deus, através da sabedoria dada a Salomão, de compreensão aos olhares da vida.
A vida, ela é um plano de fundo, e se você nasce e não faz nada, fica sem fazer nada, você morre sem nada, né? Não fez nada e para você tudo ficou sem sentido, porque não foi feito nada. E aí Deus não vem, né, desce do céu, manda um anjo obrigando você a fazer as coisas para você ter sentido na vida, para você entender a vida, para você terminar a vida feliz. Deus não vai vir obrigar. O que que acontece? Deus deixa a sabedoria dele, Deus deixa o entendimento dele, Deus deixa as definições de direções dele, para quê? Para que nesse processo nós venhamos trazer a junção entre a sabedoria de Deus, aquilo que nós aprendemos com a nossa criatividade histórica. O que é a criatividade histórica? Desde criança a gente tem um modo próprio de brincar, de criar, de inventar, de ter entendimento, de ter noção, ideias, inspirações, conforme o nosso dom, o nosso talento naquilo que temos facilidade de realizar, nós juntamos o nosso histórico de formação espiritual, almático, de alma e de corpo, de ambiente, ambiental do nosso histórico de formação e conjunção. A sabedoria de Deus, nós juntamos a sabedoria de Deus com o nosso histórico de vivência e edificamos a nossa vida. E aqui entra o processo do planejamento. Se a gente só ficar ouvindo, né, a sabedoria de Deus e não planejarmos nada, não edificarmos nada, de nada adiantou somente ouvir sem praticar. Termina a vida sem sentido. Se nós ficamos só imaginando os nossos talentos, as nossas inspirações, mas sem a direção da sabedoria de Deus, vamos agir impulsivamente por nós mesmos, vamos estar obcecados numa área com excesso de afazer e no final da vida a gente vai se cansar e não vai ver o resultado. Por quê? Porque nós não cuidamos bem do processo de planejamento que acompanha a vida para ela equilibrar entre ser bem realizado, ser feliz, ter edificado a vida conforme a sabedoria deixada de Deus para a Terra no tempo de 150 anos de vida que nós temos e sermos realizados naquilo que Deus nos deu, certo? Para vencermos esse processo de opressão, de depressão, de olhar para a vida e não ver sentido, de olhar para a vida e não ver razão, de olhar para a vida e ela virou um quebra-cabeça que nada liga mais ponto nenhum. Em vez de juntar os pontos e ter razão, ela desconecta todos os lados e agora não tem razão nenhuma para nada. Então, vamos ver o que o Espírito Santo de Deus começa a curar o entendimento humano, a alma humana, quanto aos motivos de vivência, os motivos de realizações para quando chegarmos ao fim de nossa vida, a gente olhar e dizer, valeu a pena toda a experiência, toda a realização e tudo que Deus, com a sabedoria de Deus, me ajudou a edificar a minha vida, o meu lar, a minha casa, aqueles que Deus pôs do meu lado para me amar, aqueles que estiveram no meu caminho, aqueles que eu cuidei, aqueles que me cuidaram. Foi uma experiência maravilhosa estar junto com todos eles, ok? Muito bem. Então, até então, porque dentre milhões de pessoas, bilhões de pessoas no mundo inteiro, em todas as eras, Deus escolheu esse que está do seu lado familiar. Deus escolheu essa alma, esse espírito, esse corpo para estar junto com você. Então veja que dentre milhões de pessoas, Deus escolheu essas pessoas para conviver historicamente no seu caminho, né? Você vai no mercado, você vai na padaria, você viaja para outro lugar, você faz um monte de coisa, vê pessoas por frações de segundo que você nunca mais vê. Além das milhões de pessoas que você sabe que existem, você nunca as verá, nem em vida, nem em morte. Mas essas que moram com você, dentre todas os milhões de pessoas, Deus escolheu essas para fazer parte do histórico da sua existência. Que se nós observarmos também, que impressionante, dentre bilhões de pessoas, Deus escolheu esses espíritos, essas almas, esses corpos para
conviver ao nosso lado, conversar conosco, ver o nosso dia a dia e nos amparar, seja a área e a época de vida que estejamos. Agora, voltando aqui, no processo de cura da depressão, como é que se cura uma depressão? Quando o indivíduo entende a vida. Se ele entende a vida e o processo que a vida funciona, como que a vida funciona, então ele vai entender o que está desencaixado nele, que está gerando opressão, está gerando depressão. Quando ele entende a vida, que funciona a vida e o que está desencaixado, além de ele entender o porquê que ele está oprimido com depressão, ele vai ao setor que ele precisa examinar para ajustar aquele setor e a depressão ir embora. Ela vai saindo enquanto o gosto pela vida ele vai retornando pelo ajuste realmente necessário de cuidado naquela questão, ok? Então, Eclesiastes, voltando um pouquinho, para a gente entender melhor, vamos ler de novo, para a gente entender sempre mais a cadeia do entendimento de Salomão, da sabedoria de Deus. Palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Primeira coisa para você entender a vida e não viver com os dias em desgosto, em opressão, sem sentido, é entender que você é rei em Jerusalém. O que significa isso? De forma ilustrativa para nós. Nós somos definidores, reis, a Bíblia diz, e rainhas em Deus. Nós definimos nossa vida. Então, somos reis em Jerusalém. O que significa isso? No nosso espaço. O espaço que Deus te deu, os dias de vida que Deus te deu, os anos de vida que Deus te deu, a década de anos de vida que Deus te deu, os séculos de vida que Deus te deu, foram um espaço de medida de tempo que Deus te presenteou. E Ele te ordenou como um definidor. Você é o definidor dos seus dias. O que Deus está dizendo sobre isso? Observe a sua vida e organize. Organize os seus anos, aquilo que é os seus planejamentos, sua saúde, o seu corpo, onde você quer chegar, o que você quer fazer, o que você pode fazer, o que você está conseguindo fazer hoje, o que você não consegue hoje, mas vai conseguir daqui 5 anos. Se você não consegue daqui 5 anos, você vai conseguir a 10. Planeje, porque você é rei no seu espaço. Quem é o definidor é você, depois você não reclame. Tudo que Deus podia e pode te dar é vida, saúde, manutenção, portas, orientações, oportunidades que o dia a dia vem trazendo, porque Deus é bom. Você não paga para respirar todo dia, você não paga para se mover, você não paga para funcionar por dentro. Para o alimento chegar quando você come e ele funcionar em toda a energia que você precisa no corpo, perfeito, não está dando nada errado em você. É tudo de graça. Deus te deu o ambiente, o planeta, o ar, a funcionalidade física, corporal, mental, emocional, tudo funcionando, tudo inteiro. O demais são criatividades que você faz como rei definidor das riquezas que você tem do viver, e você senta e planeja o seu espaço, a sua Jerusalém. É você quem manda, é você quem planeja. Agora, como que se planeja? Então, Salomão começa a dizer: não viva lutando para que as pessoas não vejam isso, para que as pessoas olhem aquilo, porque por causa do que os outros vão ver, do que os outros vão pensar. Não viva uma vida atrás de aparecer para os outros que você é perfeito. Não viva uma vida atrás de precisar mostrar para os outros que você não tem erro, que você realmente é absolutamente perfeito, é a expressão da perfeição, e realmente não viva ocupado com as vaidades, com a aparência. Isso quer dizer que você tem que ser de qualquer jeito? Também não. Tenha uma excelente aparência, conduzente por dentro e por fora, porque Deus te assiste, porque você é filho de Deus, você é rei para Deus. Você tem que ter excelente conduta, porque você está servindo e vive para Deus. Mas isso não quer dizer que você tem que viver no esforço de convencer pessoas a enxergar as suas qualidades,
no esforço, no desgaste, na luta, na peleja, para você competir com outros, para as pessoas sempre verem a sua perfeição, para você realmente convencer as pessoas que você não tem erro, você não tem falha. Essa guerra por aparência perfeita, ela só vai trazer para você desgaste. E o que Deus está falando através de Salomão? Essa batalha por aparecer para os outros só vai trazer para você um excesso de esforço a mais. É como se você tivesse 2 caixas para carregar da sua casa para um caminhão, e por causa dessa ideia de aparecer para os outros e que tem que mostrar que você é perfeito, que você tem que mostrar que está tudo perfeito, você acaba excedendo o trabalho, o esforço, de uma forma que você carrega 200.000 caixas a mais para dentro de um caminhão. Eram 2, você carrega 200.000. Por quê? Porque a luta da direção da vida de forma errada, a direção de razão e motivo de viver de forma equivocada, ela vai trazer um desgaste que no final você vai entender que não valeu a pena. Que tudo aquilo ali foi em vão. Então, o que a sabedoria de Deus diz para você evitar a opressão? Comece a olhar o que você está fazendo. Simplesmente para mostrar para outros ou para agradar a outros. Como que está a sua agenda a ponto de você se sobrecarregar tanto, tentando agradar tantas pessoas por vaidade, por aparência, para que as pessoas te aplaudam, gostem de você, porque você sempre diz sim, não sabe dizer não, porque você sempre quer agradar ou mostrar que você é bom para eles, e isso está te exagerando nas ocupações, você está vivendo por essas aparências, e isso está te adoecendo e te trazendo um estado de desgaste tão forte que gera a depressão e a opressão. 90% das depressões, elas nasceram de um estado de desgaste, um estado de excesso, seja ele mental ou espiritual, de uma circunstância mal cuidada ou física, mas nasce de um desgaste. O desgaste por má manutenção de uma área gera a opressão, e a opressão gera a ausência de ânimo, de expectativa, a ausência de força, a ausência de esperança, o que gera, então, no indivíduo as raízes da opressão. Então, em outras palavras, o excesso de afazeres numa agenda, um indivíduo que tem muita coisa para fazer e não delega e não cuida das áreas, não equilibra as áreas que ele precisa cuidar, não vai descansar, não vai cuidar da família, não divide bem o que ele faz, ele é excessivo, ele se sobrecarrega, e o desgaste por causa do sobrecarregamento começa a gerar uma depressão. Isso não fala só de alguém que trabalha muito numa empresa grande, não trata só de uma pessoa de alto nível, talvez de uma responsabilidade de um cargo, mas fala sobre qualquer pessoa que pega qualquer assunto e aquele assunto não se resolve, aquele assunto cresce, aquele assunto vira numa proporção excessiva para a solução na mente ou na alma, no espírito daquele indivíduo, e quando vê, virou um desgaste tão grande por falta de solução e manutenção, que gerou uma opressão e gerou uma depressão, ok? Uma ausência completa de esperança que tira o sentido da vida, e a pessoa começa a viver numa angústia extrema. A ponto de dizer no verso 3, que proveito tem o homem de todo o seu trabalho que faz debaixo do sol. Isso é um estado de opressão. Quando o indivíduo chega a falar, o que adianta fazer qualquer coisa na vida? Eu não quero fazer mais nada, não tenho vontade de mais nada. Se me disser para fazer isso, eu não faço. Se me disser para fazer aquilo, eu não faço. Se me disser para aquele outro, eu também não quero. Eu não quero o outro, eu não quero esse, eu não quero aquele, eu não quero nada, eu não quero ninguém, eu não quero hora nenhuma nada. Quando o indivíduo chega no estado desse, não é porque ele está com capricho, está com birra.
ele não está com capricho, é porque ele já se sobrecarregou de tantas as obras, sejam elas de preparação, de expectativa, sejam elas de qual ordem for o tema, o setor ou o assunto, não importa o tema ou o assunto, a área ou a estrutura da área, se ela é espiritual, emocional ou física. Quando se dedica muito tempo em um assunto, uma área, um tema, que aquilo não é solucionado e aquilo sobrecede o tempo de solução e manutenção e gera desgaste, automaticamente o que provoca a depressão é o desgaste, é o excesso. Seja para um lado positivo para solucionar, um lado negativo que o indivíduo talvez tente se destruir, mas todo o excesso ele vai trazer o desgaste pelo excesso da falta de manutenção, a falta de ter cuidado daquilo em tempo devido sobre medida devida, sobressai o entendimento do indivíduo e ele já não vê razão mais da vida. Ele entra numa opressão, não tem mais esperança para nada, não vê mais ligação, não tem sentido. Então, que proveito tem o homem de todo o seu trabalho? O que adianta fazer alguma coisa? Nada que se faz, porque trabalho significa fazer algo. Que proveito tem o homem de tudo que ele faz, das coisas que ele faz debaixo do sol, da existência, na existência? Não adianta fazer nada. Não tem sentido fazer nada. Não tem motivo fazer nada. Não tem razão nem esperança de fazer nada. Não tem expectativa de realizar nada. Por que o indivíduo chega num pensamento desse? Porque de verdade ele está sobrecarregado de excessos de afazeres que estão ou desorganizados ou demasiados no equilíbrio de realização. Você tem que ter um tempo que você trabalha, um tempo que você descansa e um tempo que você desfruta. Deus trabalhou, Deus descansou e Deus desfrutou. Como que ele desfrutou? Diz que ele parou para admirar, um tempo para olhar como tinha sido feito. Ele já sabia como tinha sido feito, por que ele teve que parar e olhar de novo? Mas ele foi olhar para ser feliz, ver o que tinha sido feito e disse a palavra. Disse, viu Deus que era bom, tudo que ele fez. E a palavra diz coisa por coisa. Deus fez tal coisa e viu Deus que era bom. Deus fez outra coisa, viu Deus que era bom. Deus fez outro e viu Deus que era bom. Hoje nós estamos numa situação que ou o indivíduo já está tão opressor, oprimido, depressivo, que ele já não tem mais razão de fazer nada, ou quando ele faz, ele está tão ocupado que ele faz correndo às pressas, que nem fazer direito às vezes ele consegue, porque ele não tem todos os recursos que ele precisa, ou então, isso é quando ele consegue fazer, ou então ele não faz. E quando ele consegue, menos tempo ele tem de ir lá para ficar admirando e vendo que aquilo que foi feito estava bom. E aí começa a existência da vida só por uma sobrevivência. E aí o indivíduo entra debaixo de um estilo de opressão e de depressão. Para que isso não aconteça e ele não veja nenhum sentido da vida dele, ele tem que entender o primeiro versículo lá, para que ele saia do caminho de depressão que quer se aproximar. Ele é rei. Ele tem que lembrar que ele é rei no espaço dele. Ele tem que pegar os dias, os talentos, os afazeres, a organização de manutenção dele e separar os horários direitinho para que ele viva em tempo de trabalhar, em tempo de descansar e em tempo de desfrutar, para que ele encontre razão na vida dele e feche as brechas da depressão. Se ele sobreceder e desequilibrar essa ordem, a humanidade vive em depressão. Então, por que existe depressão na humanidade? Excesso de trabalho, excesso de desorganização mental e excesso de áreas, setores mal resolvidas e mal mantidas. Gera um excessivo peso de medida sobre o indivíduo, seja na alma, no corpo ou no espírito, e aquilo tira a razão de vida pelo excesso, a obsessão, razão de vida dele, e ele entra em depressão, ok? Então,
Deus, através de Salomão, começa a trazer o sentido da vida, como curar, como organizar a vida para que todo ser vivente ele entenda que Deus não vive só lá no céu, ele está dentro de nós. Nós somos templo do Espírito de Deus. Então, organizar toda a parte mental, espiritual, intelectual e física da nossa vida é dever para que estejamos bem, em comunhão com Deus, equilibrados em tudo que precisamos fazer, ok? A má manutenção, a falta de recursos, a má organização por falta de recursos, ela sempre cai, sobrecarrega um a mais que o outro. E quando ela sobrecarrega, aquele indivíduo, ele excede no esforço, ele vai perdendo a razão dele. E o excesso de esforço sem organizar e equilibrar as coisas tira o sentido da vida. Que o Senhor tenha misericórdia, né? Seguimos na próxima meditação, segundo aquilo que o Espírito Santo tocar aos nossos corações. Que o Senhor abençoe. Se você está, talvez por alguma área muito triste, muito angustiado com alguma coisa, talvez aquilo está virando uma bola de neve que está tomando conta de todas as áreas, está desequilibrando você, desligue um pouco, né? Afaste-se um pouco, melhor dizendo, descanse um pouco, pare tudo para descansar. Primeira coisa é a nossa parte física cuidada, porque a parte física cuidada, ela cura e ela reorganiza todas as demais partes da nossa vida, seja espiritual, emocional ou até materialista também, ok? Seguimos mais na nossa próxima leitura de Eclesiastes. Forte abraço, que o Senhor abençoe e até mais.